Olá você, começa agora o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3, hoje conversando com o professor, historiador, vice-reitor de SESMAC, professor Douglas Aprato. Nós vamos conversar sobre a presença holandesa no estado de Alagoas. Professor, muito obrigado por participar do nosso programa. Obrigado a você pela oportunidade de estar aqui, prestar os esclarecimentos e divulgar a obra que é do meu também interesse, uma obra que interessa a Alagoas. Pois é, nós vamos falar sobre esta obra. Nós temos aqui o livro A Presença Holandesa, a História da Guerra do Açúcar vista por Alagoas, um livro que foi lançado a semana que passou. Nós vamos conversar sobre esta obra. Nós temos aqui A Presença Holandesa, a História da Guerra do Açúcar vista por Alagoas. Professor, quais são os pressupostos históricos que norteiam aí a presença, a chegada dos holandeses aqui no Brasil, em especial aqui no estado de Alagoas? Bom, nós estamos inseridos dentro de uma guerra mundial entre as duas potências da época, duas potências fortes, que eram a Espanha, que estava com a coroa portuguesa, depois da morte do rei português lá na África, lutando contra os e a Holanda, que era chamada os Países Baixos, né, eram inimigos fidagais, e nós fomos então mergulhados nessa guerra que se transplantou para cá, uma vez que a Holanda detinha aqui em Pernambuco, na capitania de Pernambuco, aqui no Brasil, interesses econômicos muito fortes em função de um produto nobre da época, uma commodity que se assemelhava hoje ao petróleo, que era o açúcar, uma especiaria que tinha um alto valor dentro do sistema de mercado internacional. Então, a Guerra do Açúcar, como é chamado esta passagem dos holandeses, essa dominação holandesa aqui em Pernambuco, exatamente atingiu Alagoas, uma vez que nós fazíamos parte da capitania de Pernambuco como a parte austral, a parte sul, né? Então, a Guerra do Açúcar, ela tem lances muito interessantes e está sempre, digamos assim, sob a chancela de Pernambuco, era a capitania, a cabeça da capitania, quer dizer, era uma parte periférica, Alagoas, e o livro, então, ele tem como objetivo realçar o papel daquela parte sul, daquela parte periférica, que era Alagoas naquele momento, que não tinha autonomia, uma vez que eventos importantes, né, lances muito assim, interessantes dessa passagem holandesa foram travadas aqui no território alagoano. Em que período isso acontece, professor? E por quanto tempo permanece essa presença? Isso é no século XVII, exatamente de 1624 a 1630, né, onde você tem um período de 24 anos, que é um período de quase 3 gerações, onde ficaram gravadas, né, na memória do imaginário alagoano, das pessoas, passando de gerações em gerações, muitas lendas, muitas versões sobre esse período, né, que é um período não muito esclarecido da nossa história, né? Na verdade, nos restou um símbolo muito, talvez, não muito desejável, que foi o epíteto da traição de Calabar, que é uma figura central, uma figura importante dessa passagem, junto com Maurício de Nassau, e nós procuramos arrolar dentro do livro exatamente essa distinção entre o mito europeu, o mito branco, que é o Maurício de Nassau, um príncipe refinado, que trouxe aqui uma corte artística, de cientistas, né, que era comandante militar também, e o mito nativo, o mito local, sempre colocado em tom pejorativo, em tom de desprezo, né? E talvez nós exatamente possamos aquilatar essa ambiguidade da história pela versão dos vencedores, né? E o fato de Calabar ter abraçado uma causa que não era a causa da facção vencedora, também de ter sido, digamos assim, partidário de uma religião que era fora do contexto oficial, que era a religião reformada, que é hoje a religião protestante, e pelo fato também de ser nativo, né? De ser nativo. O negro, o índio, só recentemente é que estão adquirindo a sua
importância histórica, sempre foram colocados na periferia da história, como acessório. No caso de Henrique Dias, no caso de Felipe Camarão, eles participaram do grupo vencedor, aí você tem que fazer aquele adereço, aquele adorno, mas na verdade tanto o negro como o índio, como nós somos mestiços, resultado do caldeamento dessa fusão de raças que formou o nosso povo, que formou a nós. Sempre o elemento nativo, o elemento negro sempre foi colocado numa situação inferior. E talvez isso explique exatamente a situação de Calabar, essa demonização de Calabar, mais do que o seu ato de se aliar aos holandeses, o ato de ser um mito que se tornou um mito nativo, em contraposição ao mito refinado, o mito educado, o mito branco, que é o mito de Maurício de Nassau. De Maurício de Nassau. Já é possível, hoje, passado todos esses anos, a história ser contada de uma forma diferente e Calabar sair da condição de traidor para possivelmente um herói? A história é sempre posta em questão, é sempre reavaliada, né? Você não tem cânones sagrados na história. A história é sempre alvo de investigação, sempre alvo de dúvidas, sempre alvo de novas inquirições, né? Então hoje, por exemplo, Tiradentes, que é hoje um herói nacional, era uma figura demonizada durante o Império, no século XIX. Ele era um traidor, né? Traidor do Império, traidor do elemento que trouxe a civilização para o Brasil, né? E com o advento da República, ele passou a ser revisado, né? O seu papel passou a ser revisado, ele passou a ser o herói da República com muita justiça, uma vez que ele liderou um movimento de independência, né? Durante a Conjuração Mineira, durante a Inconfidência Mineira, como nós conhecemos. Da mesma forma, Zumbi também, que era sempre tratado como um líder dos marginais, dos salteadores que saqueavam. Você pega as histórias de Alagoas mais antigas, elas todas tratam de Zumbi como, não tratam com tanta benemerência, né? Alguns faziam uma certa condescendência, digamos assim, mas sempre colocado como o quilombo palmário, uma coisa que destruía o sistema, que prejudicava, né, a economia, né? Então o Zumbi passa a ser também revisado no seu papel e ele hoje é o herói nacional ao lado de Tiradentes. Então a história se revisita sempre, né? A gente está vendo as estátuas de Saddam Hussein, de Lenin lá na União Soviética, na antiga União Soviética, né? Hoje a história está sempre sendo reavaliada. A história é muito dinâmica, né? A roda da história. Então você tem sempre que estar, e eu acho que isso é uma condição da história, do historiador, está sempre duvidando e procurando investigar, ampliando o raio de ação, e muitas vezes os mitos caem, né? E outros vilões passam a ter uma situação oposta. Seria um mito essa ideia, que é colocada por alguns, de que talvez estivéssemos melhores caso o intento de Calabar lograsse êxito? Bem, é verdade, né? Muita gente acredita que se o Brasil tivesse continuado nas mãos dos holandeses, isso aqui seria um paraíso, seria um país diferente, com índice de educação, de saúde. Em suma, nós teríamos um novo Brasil aqui, muito melhor do que hoje. Eu acho que isso é uma falácia, né? Não é bem assim. Na verdade, o que se tem é um período curto da passagem holandesa em que Maurício de Nassau esteve aqui. Verdadeiramente, Maurício de Nassau tinha uma concepção mais avançada, tinha uma concepção mais renascentista, em contraposição à concepção mais feudal, do mercantilismo que existia em Portugal, em Portugal principalmente, né? Era um estágio mais avançado, que o capitalismo que é trazido pelos holandeses era um estágio avançado da história do mundo naquele momento, e tinha uma força avassaladora. Veio aqui, foi a Companhia das Índias Ocidentais, eram as ações, eram os bancos, né, era a organização comercial, uma estruturação desse novo mundo que estava passando, em contraposição a um estágio mais atrasado, que era o estágio feudal, mercantil, da época dos portugueses, que os portugueses ainda viviam nesse mundo, né?
Então, o Nassau efetivamente trouxe uma corte de cientistas, de pintores, de astrônomos, né? Trouxe uma situação nova que ampliou muito a ciência brasileira com o conhecimento das nossas matas, da nossa fauna, da nossa flora, de muitas espécies vegetais, animais. Ampliou-se o conhecimento humano de uma forma, e o próprio índio, né? O próprio mestiço, o próprio negro, você vê os retratos de Ecaute sobre as figuras humanas da época. Então isso notadamente avançou na ciência mundial, houve uma contribuição muito grande desse aqui. Mas, na verdade, Nassau não correspondia aos interesses da Companhia das Índias Ocidentais, que governava o Brasil, tanto que ele foi despedido. Ele recebeu o bilhete azul e foi embora exatamente porque ele fazia uma política mais de contemporização, de mais, digamos assim, condescendência com as dívidas que os proprietários rurais tinham, de ampliar, né, com ele, e ele foi embora, né? Então, a lógica do holandês é a lógica do português, é a lógica do espanhol, é a lógica do inglês, é a lógica do francês, é a lógica do colonizador, que é de tirar o máximo de lucro e fazer o mínimo de investimento, né? É preciso compreender que não há colonização boa. Não, né? Há colonização boa. Não existe. A gente, claro Suriname que a gente... não nos deixa mentir. Exatamente. Você tem o Suriname, você tem a Indonésia, você tem todos os lugares onde passaram o processo de colonização que deixou marcas, claro, marcas negativas. Agora, evidentemente que a gente não pode também escarnecer a nossa contribuição do português. A gente tem que também dizer que alguma coisa boa ficou, mas que no cômputo geral, né, a regra geral do colonizador é de tirar o máximo proveito das riquezas da terra. Muito bem. Olha, no próximo bloco nós vamos falar um pouco sobre os reflexos dessa presença holandesa aqui no estado de Alagoas. O que é que você pode aprender hoje daquilo que aconteceu lá em 1600, 1620, durante 24 anos dessa presença aqui no estado? Pauta Especial volta já.